Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a história fascinante do rio Eufrates. Um rio que testemunhou o nascimento de grandes civilizações, o auge e a queda de impérios. Ele viu o desenvolvimento da agricultura, da escrita e do comércio, moldando a história da humanidade. Mas o Eufrates também ocupa um lugar central nas profecias bíblicas, particularmente no livro do Apocalipse, que fala sobre o rio secar, um prenúncio do fim dos tempos e da segunda vinda de Jesus. Na Bíblia, o Eufrates é mencionado como um dos rios do Jardim do Éden, um lugar paradisíaco, símbolo de vida, prosperidade e da bênção divina. No entanto, o livro do Apocalipse apresenta uma imagem bem diferente do Eufrates, uma imagem que evoca medo e apreensão. As profecias do Apocalipse são complexas, repletas de simbolismos e interpretações. Elas geram debates acalorados entre teólogos e estudiosos há séculos. Mas uma coisa é certa: o rio Eufrates tem um significado profundo, tanto histórico quanto espiritual, e a sua situação atual nos leva a questionar o futuro da humanidade. Infelizmente, o Eufrates está secando a uma velocidade alarmante. Diversos fatores contribuem para essa crise hídrica. A construção de barragens, especialmente na Turquia, diminuiu drasticamente o fluxo de água rio abaixo. O uso excessivo de água para irrigação na agricultura também contribui para o problema. As mudanças climáticas agravam a situação, com secas cada vez mais frequentes e intensas. O resultado é um desastre ambiental e humanitário. A falta de água afeta milhões de pessoas que dependem do Eufrates para sua sobrevivência. A escassez hídrica ameaça a produção de alimentos, causa problemas de saúde e aumenta as tensões sociais, tornando a vida cada vez mais difícil. A situação do Eufrates é um alerta para o mundo. A crise hídrica é um problema global que exige atenção imediata. A falta de água pode gerar conflitos, migrações em massa e instabilidade política. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, encontramos a profecia do rio Eufrates. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Essa passagem intriga e assusta muita gente há séculos. O que significa o rio secar? Quem são os reis do Oriente? E como isso se conecta com o fim dos tempos? A profecia do Eufrates é um enigma com várias interpretações. Alguns acreditam que ela se refere a um evento literal, que o rio vai secar completamente para que exércitos do leste possam atravessar e lutar a batalha do Armagedon. Outros veem a profecia de forma mais simbólica. Para eles, o rio representa poder, influência e sustento. O Eufrates secando simbolizaria o colapso de sistemas de poder, a queda de impérios e a preparação para a volta de Jesus. A crise atual do Eufrates leva muitos a se perguntarem se a profecia do Apocalipse está se cumprindo diante de nossos olhos. Afinal, o rio está secando a um ritmo nunca visto antes. Alguns líderes religiosos e pregadores apocalípticos veem a situação do Eufrates como um sinal claro do fim dos tempos. Eles apontam para a crescente instabilidade no Oriente Médio, o aumento de conflitos e a proliferação de armas nucleares, como evidências de que o fim está próximo. No entanto, é importante ter cautela ao interpretar profecias. A Bíblia nos adverte contra o sensacionalismo e a busca por datas. O próprio Jesus disse que não sabemos o dia nem a hora de sua volta. A profecia do Eufrates pode ter múltiplas camadas de significado. Em vez de focar em previsões literais e datas, talvez devêssemos nos concentrar na mensagem central da profecia: a instabilidade, a mudança e a necessidade de estarmos preparados para o inesperado. A profecia do Eufrates também é terreno fértil para teorias da conspiração.
Alguns acreditam que o rio está sendo secado artificialmente como parte de um plano secreto para provocar o Armagedon. Outros afirmam que a construção de barragens na Turquia faz parte de uma estratégia para controlar o fluxo de água e dominar o Oriente Médio. Existem também teorias que relacionam a profecia do Eufrates com a nova ordem mundial, um suposto governo mundial autoritário que controlaria a humanidade. Para os conspiracionistas, a seca do rio seria um passo crucial para a implementação dessa ordem mundial. É importante lembrar que as teorias da conspiração devem ser encaradas com ceticismo. Muitas vezes, elas se baseiam em informações falsas, especulações e interpretações distorcidas da realidade. A seca do Eufrates não é apenas uma questão ambiental, mas também uma crise humanitária e geopolítica. Milhões de pessoas dependem do rio para sua sobrevivência, e a escassez de água tem um impacto devastador em suas vidas. A falta de água afeta a agricultura, principal fonte de renda para muitas comunidades. A produção de alimentos diminui, levando à fome, à pobreza e ao deslocamento de populações. A saúde também é afetada, com o aumento de doenças transmitidas pela água contaminada. A crise hídrica também aumenta as tensões entre os países que compartilham o rio Eufrates: Turquia, Síria e Iraque. A Turquia, que controla a maior parte do fluxo de água, é acusada de usar a água como arma política, limitando o acesso à água para pressionar seus vizinhos. A escassez de água no Eufrates agrava as já tensas relações entre os países do Oriente Médio. A Turquia, com suas grandes barragens, controla o fluxo de água rio abaixo, gerando desconfiança e ressentimento na Síria e no Iraque. A Síria, devastada por anos de guerra civil, depende do Eufrates para abastecer sua população e irrigar suas plantações. O Iraque, também afetado por conflitos e instabilidade política, enfrenta problemas semelhantes. A disputa pela água aumenta o risco de conflitos regionais e dificulta a cooperação entre os países. A crise hídrica no Eufrates é um exemplo emblemático de como a escassez de recursos naturais pode gerar instabilidade e conflitos. Em um mundo cada vez mais populoso e com recursos limitados, a cooperação e a gestão sustentável da água são essenciais para evitar guerras e garantir a paz.